A submissão é muito mais o medo do combate do que uma renúncia à sua própria liberdade. O assunto de hoje é submissão. Não se submeter requer uma energia enorme. Mas a submissão não significa que a mulher é frágil, que ela é passiva. As condições e os materiais influenciam muito na submissão da mulher. Uma mulher submissa, ela prioriza as vontades alheias, talvez por buscar aceitação, ou apenas porque ela foi ensinada a ser assim. Para mudar uma situação de submissão, comece aos poucos. Inicie dizendo não quando é o que você quer dizer. Defina e fale para o outro qual o seu limite. Por menores que pareçam essas mudanças, elas já são um caminho para a tua libertação. E aqui eu tô falando de submissão na forma mais simplória da palavra. Eu não estou falando em uma mulher submissa que vive um relacionamento abusivo, por exemplo. Mulheres que vivem com companheiros que são abusivos, agressivos, elas não devem começar aos poucos, elas não precisam nem começar essa trajetória. Elas precisam sair desse relacionamento. Elas precisam buscar as autoridades, elas precisam denunciar. Aqui eu tô falando da submissão comum, da submissão daquela mãe que renuncia tudo para cuidar da família, da casa e sempre diz sim e sempre aceita, por mais que por dentro ela esteja sentindo uma grande dor. Eu tô falando da submissão daquela profissional que já tá totalmente sobrecarregada e o gestor dela acaba sempre passando novos trabalhos para ela porque o restante da equipe não tem um bom desempenho. Eu tô falando daquela mulher submissa que tem um relacionamento tóxico, sim, mas é aquele relacionamento em que ela não é reconhecida, em que ela não é amada como ela acredita que deveria ser amada. É aquela relação em que enquanto ele joga futebol no sábado à tarde, ela fica limpando a casa. São relacionamentos de submissão que sim, podem ser modificados com doses diárias de autoconfiança. Mudar é muito difícil. E aqui nesse canal você com certeza já ouviu falar de crenças limitantes. E essas crenças fazem com que a gente não consiga mudar com facilidade e rapidamente. Muitas vezes é preciso desconstruir essas crenças ou ressignificá-las, porque dói, mudar dói bastante. Mas e ficar na situação que tu está hoje, não tá doendo também? Esteja sempre em segurança, mas seja combativa. Faça com que a tua voz seja ouvida, seja no ambiente de trabalho, no relacionamento amoroso, com os teus filhos ou no ambiente familiar. Às vezes a gente se apaga tanto que as pessoas não acham que tu tem o direito de falar e expressar o que tu pensa. É dessa submissão que eu tô falando. E quando eu falo em esteja segura, não tente, com técnicas de autoconhecimento e autoconfiança, ficar num relacionamento em que tu corre risco de vida. A submissão falada aqui é a submissão diária, que muitas vezes nós aprendemos desde a infância, que é o nosso papel. É aquele irmão e irmã que são criados juntos e depois do almoço a menina tem que lavar a louça junto com a mãe enquanto o menino vai jogar bola com o pai. É aquela submissão que numa reunião de trabalho com 10, 12 homens, tu sendo a única mulher, eles falam e tu escuta. Então eu tô falando aqui da submissão em que a mulher se coloca e é colocada muitas vezes porque ela tem que ser a boazinha, ela tem que ser equilibrada, ela não pode brigar, ela tem que ser bela, recatada e do lar. Se ela quer ser, beleza,
Mas e quando ela não quer ser? E quando ela quer brigar? E quando ela quer ser combativa para que escutem a voz dela? E quando ela quer fazer com que os seus planos sejam aceitos, até porque geralmente esses planos são para a vida dela. A submissão que eu falo aqui é aquela mulher que se abafa para que os outros à volta dela cresçam. É aquela mulher que se abafa para não causar problemas, para não deixar as pessoas que estão ao entorno dela chateadas. É aquela mulher que muitas vezes carrega o mundo nas costas porque foi ensinada a não pedir ajuda. Ela precisa dar conta, ela precisa fazer. A submissão aqui é aquela mulher que não tem a sua profissão, não trabalha fora, porque em algum momento ensinaram para ela que a mulher tem que ficar em casa, criando os filhos, cuidando da casa, e para isso, quando ela precisa de R$2, ela tem que pedir para o marido. E o marido ainda tem o direito de perguntar para que ela precisa de R$2. É essa submissão que eu falo aqui. E as formas de não ser submissa. Eu acredito que a independência financeira seja o maior veículo para uma mulher se tornar realmente independente e fugir dessa submissão. Mas muitas vezes só isso não adianta. Ela tem a sua independência financeira, porém ela precisa mesmo assim prestar contas. E eu não tô falando aqui de uma relação em que o dinheiro é dos dois, os projetos são dos dois, né? Os projetos financeiros, e para isso um presta conta pro outro. Não, eu não tô falando disso. Eu tô falando daquela mulher que muitas vezes mente que ganha menos do que ganha para o marido não se sentir mal. Que muitas vezes ouve piadinhas do seu companheiro perguntando o que ela fez para ganhar um aumento, o que ela fez para ter essa promoção. Sim, são casos sérios e casos graves, e eu, se pudesse dar um conselho, diria: fuja dessas relações em que o parceiro não te admira, em que literalmente ele não é um parceiro. Ele tá ali para julgar, para fiscalizar, muitas vezes para te colocar para baixo, para te diminuir. E eu também não tô dizendo que a mulher precisa ficar sozinha, mas é tão bom ter um companheiro que realmente te valoriza e te respeita. E se nesse momento o teu parceiro não te valoriza e não te respeita, não é bem melhor ficar sozinha? Deixar a porta e a janela de casa aberta para renovar os ares? De repente encontrar alguém que te faça sentir mais feliz? A submissão, ela tá totalmente atrelada a como tu te sente internamente, mas ela age no veículo externo, no ambiente que tu tá e com as pessoas que tu te relaciona. Que tipo de pessoas tu te relaciona? A gente pode ser submissa a uma mãe, a gente pode ser submissa a um filho, a gente pode ser submissa a amigos, a colegas de trabalho. Qual é o ambiente hoje que tu te encontra? Te satisfaz? Te deixa feliz? Muitas vezes tu pode interpretar essa submissão como apenas uma ajuda, ou porque aquele ali não é o teu lugar de fala. Todos os lugares são teus de fala. Nossa, como tu é feminista. Sou, e tenho orgulho disso. Não acho que as coisas têm que ser totalmente extremadas. Mas sim, eu acredito muito que o feminismo, ele vem
para dar uma liberdade que a mulher ouviu a vida inteira que não é dela, que ela não tem esse direito. Porque mulher é de um jeito, homem é de outro. Concordo. Mas tem certas coisas que eu não aceito. Então, se hoje tu tá vivendo qualquer tipo de relacionamento onde tu te sente submissa e isso te faz mal, tenta mudar. Só tenta. Um passo de cada vez. Quando tu perceber que a felicidade vai começar a abrir caminho, que a dor de cabeça vai vir, porque sim, várias pessoas não vão mais querer ficar perto de ti no momento em que tu não fizer tudo para elas. Mas aí, tu pode avaliar. Vale ou não vale a pena? E avaliar de verdade, não é avaliar pensando, nossa, mas eu não posso terminar com ele porque eu não tenho medo de ficar sozinho o resto da minha vida. Não, esse tipo de avaliação não vale. Por que que não vale? Porque esse tipo de pensamento está dentro da tua cabeça. E se tu não tem uma bola de cristal, esse é o tipo de afirmação que tu não pode fazer. Quem te garante que hoje com ele, daqui a 20 anos tu também vai estar? É um dia de cada vez. A gente vai aprendendo, a gente vai se conhecendo e principalmente a gente vai aprendendo o que faz a gente feliz e o que não faz. E o que não faz, ou a gente muda ou a gente larga. Relacionamentos tóxicos existem em todos os âmbitos. Como eu já disse aqui, familiar, emocional, profissional, dentro da própria sociedade. Quando tu tá dentro de um relacionamento tóxico e tu tá submissa a isso, fica muito mais difícil de se desvencilhar. Eu sempre digo nos meus vídeos, mas e se tu quer fazer tal coisa? Tá tudo bem. Dessa vez eu não vou falar. Não seja submissa. Isso só vai te trazer tristeza, mágoa e rancor. Se tu concorda comigo, que bom. Se tu não concorda, eu, pela tua felicidade, espero que tu mude. Muito obrigada, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo.